Hoje nós vamos falar sobre tudo é mental. Exatamente. Então, é assim, como é que a gente manipula energia? É com a nossa mente. É com a nossa própria mente que a gente manipula as energias do universo, né? Por isso que a gente fala assim, tudo é mental, porque tudo começa no corpo mental da gente. Então, quando a gente pensa, né, quando a gente faz o que na física a gente chama de colapso da função de onda, né, a gente colapsa a imagem que a gente quer no campo mental, ou seja, no nosso corpo mental. Então, assim, quando a gente evolui, tá, as nossas fases evolutivas, né, é como se a gente passasse os níveis, né? Como na escola, você vai passando de série, e aqui é a mesma coisa. Então, quando a gente evolui bastante, mas bastante mesmo, a gente não precisa mais encarnar. A gente não precisa mais viver, né, no corpo físico. A gente vai viver numa outra dimensão, né, numa outra energia, com uma frequência mais rápida. E quando esse corpo astral nosso, né, tem o nosso corpo emocional também. Então, quando a gente evolui bastante, a gente vai deixando de ser emocional e passa a ser razão, né? Então, quando a gente evolui mais ainda, a gente vive em corpo mental, ou seja, ele é razão, né? A energia do amor, ela é razão. A gente usa o termo aqui sentir, a gente sente o amor, mas o amor é racional, né? Imagine se Deus fosse emocional, né? Uma hora de bom humor, outra hora de mau humor, oscilando sempre. Então, as fases evolutivas que a gente vai passando, a gente chega a um estado evolutivo em que a gente deixa de ser o corpo físico, né? O nosso corpo astral, nós deixamos de ser emocionais. A gente passa a ser só amor, né? E isso tudo é no nosso corpo mental, nosso corpo mental superior. Mas voltando para nós aqui, né? Como é que a gente manipula essas energias? É através da nossa mente, o que a gente pensa, o que a gente sente, porque é tudo junto, né? Nós somos algo por inteiro. Então, a nossa porcentagem energética é o que a gente pensa, o que a gente sente. Isso dá, né, o que a gente é, o que a gente vibra. Então, qual é a nossa frequência? E aí, o universo, como que ele funciona? Tudo que eu mando, né, toda a energia é para mim. Isso é lei física, ciência. Tudo que eu mando para fora, volta para mim, né? E o que que eu mando? Qual é a qualidade da minha energia? Né? Negativa ou positiva, como a gente fala aqui? Então, se eu tenho, né, uma frequência positiva, eu ativa é uma coisa ruim, porque ela vai prejudicar os outros e a mim mesmo. Por que a gente está trazendo, né, esse assunto? Porque nós precisamos controlar o que a gente pensa, o que a gente sente. Nós precisamos controlar as nossas emoções, né? Nós precisamos controlar as nossas emoções. Porque o ser humano está vivendo muito no equilíbrio. O ser humano está vivendo muito no emocional. E o que a gente vê? As emoções tomando conta das pessoas. Então a gente vê aí, né, no mundo afora, aí, pessoas com cóleras de raiva, né? A raiva toma conta da pessoa e ela faz barbaridades, né? Ela faz besteira, depois se arrepende, mas já foi, né? Aquele ato, né, de manifestar aquela emoção, aquela energia de raiva, já aconteceu. Só que o que acontece? A nossa mente controla as emoções. Aí a gente tem consciência de como funciona. Então, se a gente controla nossas emoções, a gente não precisa, né, deixar elas
dominar a gente em certas situações. A gente não vai deixar de sentir as emoções, a gente vai sentir, mas a gente vai controlar. Então, no impulso de raiva, de cólera, a gente não vai sair fazendo besteira por aí, a gente se controla. Né? E esse controle faz com que a gente evite, né, prejudicar os outros e prejudicar nós mesmos. E mais para frente, o que acontece? A gente muda as nossas emoções, a gente começa a controlar elas e a trocar, que é o que a gente fala de manifestar a nossa energia com a mente. Ah, como que a gente faz? Olhando para nós. Né? O que eu sinto? Né? O que eu penso? Então, assim, se a gente tem ciência do que a gente pensa e sente, a gente consegue mudar. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente está numa frequência de tristeza, é uma energia, né? Como que a gente muda, né, uma energia, vamos chamar de negativa, essa energia negativa da tristeza, como a gente muda? Colocando uma energia positiva em cima, ou seja, colocando alegria. Como que a gente faz isso? Com a mente. A gente começa a pensar coisas alegres, a gente começa a pensar na energia da alegria, meditar, né, na alegria, concentrar na alegria. São as pequenas transformações que a gente já pode começar a trabalhar, né, Rafa? Exatamente. Então, as transformações no campo mental, tudo é mental. Né? Então, não é aquilo que a gente fala, aonde a gente coloca o foco, a nossa concentração, a energia aumenta. É isso mesmo. Né? Quando a gente começa a estudar mais a fundo essas coisas, a gente percebe e consegue visualizar que é isso mesmo. Se a gente tem um poder de concentração bom, né, e foca naquilo que a gente quer, a energia tende a aumentar para nós, né, e para os outros. Então, se a gente se sente triste, se a gente se sente melancólico, né, se a gente está meio para baixo, como é que a gente sai dessa situação? Mente. Começa a pensar e aí a gente começa a sentir alegria, começa a sentir, né, um pensamento elevado, coisas boas. Né, começa a colocar energia na gente mesmo, com os nossos pensamentos e com o que a gente sente. Então começa a focar. E aí o que a gente acaba fazendo? Vendo, assistindo, começa a ver coisas boas, começa a ler coisas boas, começa a sair, né, das energias que traz a gente para baixo. Né? Começa a sair das frequências energéticas que traz tristeza, que traz desespero. A gente sai dessa frequência e vai para outra frequência. Mas tem que ter um esforço nosso. E esse esforço é da nossa mente, do corpo mental. Né? Então, aí a gente começa as transformações que a gente busca. É um Né? trabalho Para nós e para os outros. né, Rafa? É um trabalho É diário. um trabalho que a gente faz diário, né? Então, o que está acontecendo que a gente está vendo por aí? A gente, né, tem essa explicação, né? Por quê? Porque as pessoas estão fazendo algumas coisas, né, sem ter ciência do que está acontecendo. Que é o que a gente fala. Só o ato da gente pensar, a energia já foi. Sentir, então, você intensifica aquele ato de pensar mais forte ainda. Né? Então, o que acontece? A gente tem que tomar cuidado para a gente não cair nessa armadilha dos pensamentos. Vou dar um exemplo aqui. Né? Trânsito. Né? Esse trânsito maluco em que a gente vivencia por aí. Né? Uma pessoa dá uma fechada. Né? O que você sente? Se você sente raiva, né, naquele momento, te dá uma cólera de raiva, você uma raiva muito intensa, você pensa na pessoa que te fechou ali, xinga ela, né, deseja, torce para que ela bata o carro, você está fazendo um grande mal para essa pessoa. Porque essa tua energia que você está emanando pode influenciar ela. Né? E se acontecer um acidente lá, né, você tem uma cota de culpa nessa história. Já ia acontecer, você só potencializa, né, Rafa? Exatamente. Né? Se já tem tendência de acontecer, a gente só potencializa. E aí a gente é responsabilizado por isso, perante, né,
perante o universo, perante a Deus. Né? Ou seja, você arrumou karma, energia negativa, né? Para o teu próprio corpo, para o teu próprio espírito. Né? Porque o que acontece? O que a gente enxerga aqui, né, é energia condensada, que nós chamamos de matéria. Mas tem a contraparte da matéria, que é na energia astral. Então, tudo que a gente vê tem uma contraparte astral, que a gente fala, ou seja, uma parte negativa. Né? E nós também temos. Então, quando a gente faz alguma coisa aqui que prejudica a energia, a gente ganha mais energia negativa, que a gente chama de karma. E isso fica gravado aonde? No nosso corpo, né, emocional, no nosso corpo mental inferior. E a gente precisa limpar essa energia. Né? Como que a gente limpa as energias do nosso corpo, essa energia negativa que a gente vai prejudicando, né, os outros ou prejudicando a natureza? A gente tem que colocar uma energia positiva em cima. Ou seja, se a gente prejudicar alguma coisa ou alguém, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que colocar uma energia positiva, fazer o bem, ajudar, fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem o tempo inteiro. Se a gente tivesse essa consciência de fazer o bem o tempo inteiro, a nossa vida mudaria rapidinho. Por quê? Porque você só está colapsando energia positiva, você vira positivo. Não tem mais energia negativa. Né? E a gente precisa estar em constante vigiar, né, Rafa? Vigiar o tempo inteiro, porque são pequenos detalhes do nosso dia a dia que faz a grande diferença, né? Essas Exatamente. mudanças pequenininhas que vão transformar. E aí a gente entra numa outra situação, né, que as pessoas começam a não dar certas coisas na vida, né, começa a travar aqui, travar lá, é desgraça para cá. Por quê? Muitas das vezes a pessoa está muito negativa, né, e precisa limpar toda essa energia para começar a conquistar as coisas. É assim que o universo funciona. Vou dar um exemplo assim, para você comprar uma casa ou para você arrumar um emprego, você tem que estar 80% positivo, tá? Mas você está, né, 30% negativo. Enquanto você não limpa os 80%, você não vai ter aquelas conquistas. Né? Porque o universo funciona dessa maneira. Né? Por que a gente precisa aprender, né, a ajudar os outros a ser positivo? Né? Porque é o jeito que o universo achou da gente evoluir. Né? Então todo o mal, né, ou todo prejudicar que a gente faz para os outros, volta para nós mesmos. Né? Então a gente tem que fazer o bem para os outros para voltar o próprio bem para nós. Ou seja, a gente se tornar mais positivo. Então o que acontece? Né? Na nossa caminhada evolutiva, né? Todas as coisas que a gente faz, primeiro acontece na nossa mente. Primeiro acontece no campo mental. Depois se materializa aqui. Né? Então, muitas das vezes a gente não consegue obter as coisas que a gente quer porque falta a fé, falta o acreditar, falta concentração, falta a gente ter foco nas coisas. Porque se a gente tiver foco no que a gente quer, no que a gente deseja, mais cedo ou mais tarde, vai se materializar aqui. Né? E a gente precisa ter essa paciência das nossas conquistas materiais aqui, ou seja lá o que a pessoa quer e deseja. Só que para a gente ter essas coisas, a gente precisa mudar o nosso interior, mudar o tanto de energia que a gente criou negativamente. Então tem que limpar a nossa mente, limpar o nosso coração, limpar os nossos corpos energéticos. E essa limpeza, o que é? Perdoar. A gente tem que perdoar os outros, a gente tem que fazer o bem para os outros, a gente tem que começar a sentir amor, amar o próximo. A partir do momento tudo é questão energética. Então nós temos que começar a ter essa consciência. Né? Então, a gente começar a controlar nossas emoções, não agir mais por impulso. Porque se a gente tem, né, uma cólera de raiva ali e pensa em alguém, toda
essa energia é emanada para essa pessoa, né? Uns mais forte, uns menos forte, depende daquele desejo, depende do tamanho da força mental que a pessoa tem, né, em desejar o mal para o outro. Só que essa energia vai voltar para o seu dono, né? O universo funciona Essa assim. energia que a gente costuma dizer, né, Rafa? Essa energia, esse pensar, for sentido e potencializado, Exatamente. é uma grande onda, né? Então, quando a gente pensa dessa maneira, você imagina o baque que não dá na energia, mas a gente não vê, né? A gente não tem noção, a gente não vê. Mas olha o tamanho que é isso. É muita coisa, né? E por que a gente fala isso? Porque as coisas criadas no universo é pensadas, vamos dizer assim. Deus pensa e cria. Só que Deus cria só para o bem. Por quê? Porque Ele é puro amor. Só que Ele deixou para nós, né, essas leis. E o livre-arbítrio. Você pode pensar o que você quiser. Positivo ou negativamente. Né? Só que tem as consequências. Se a gente pensa negativo, vai voltar negativo. Se a gente pensa positivo, vai voltar positivo. Então, quando a gente fala assim, torça pela felicidade alheia, o que você está fazendo? Você está torcendo para você mesmo, porque toda aquela felicidade, toda aquela energia positiva que você está mandando para o outro, vai voltar para você. Né? Sinta a alegria do outro, deixa o outro conquistar. Toda aquela energia vai voltar para você. Agora, o contrário também acontece. Começa a desejar o mal, começa a torcer contra. Você vai prejudicar a pessoa porque influencia, né, mentalmente. Né? Vamos repetir que pensou, já começa a emanar energia para o outro. E tem pessoas que ficam o dia inteiro remoendo aquelas situações, né? Desejando o mal. Então, você imagina o tanto de carga negativa que a pessoa está acumulando para ela mesma e emanando para os outros. E isso influencia. Consequentemente, né, Rafa, você sente mal e automaticamente você vai fazer o outro se sentir mal também, porque de alguma forma essa energia chega. Exatamente. A O energia outro chega. talvez não entenda, não vai saber o que está acontecendo, mas a energia está ali, está rondando. Exatamente. Né? Então toda essa carga energética vai. Né? A gente cria essa forma aonde? Na contraparte astral do que a gente vive. Ou seja, no campo mental, você energeticamente cria o que você quer. Né? Uma pessoa que pensa num carro o tempo inteiro, ela cria a forma do carro e fica, né? Essa energia fica na aura dela ali, pairando ali, porque ela está pensando naquele carro. Então você colapsou, né, a função de onda ali, você colapsou a energia no carro. Se você tiver paciência, ela vai se materializar aqui. Agora, a gente não pensa só nessas coisas, né? Imagina o tanto de coisa que a gente pensa. Então, tudo que você pensa, você está colapsando o tempo inteiro. E é interessante, né, Rafa, a gente ter consciência e o autoconhecimento nisso, a gente conhecer de energia, a gente buscar esse entendimento é muito importante, né? Porque quando a gente se conhece, você vai sentir. Ao você receber energia, você consegue, dentro desse trabalho do autoconhecimento, trabalho energético, a gente consegue perceber o que é nosso e o que não é nosso. A gente pode trabalhar isso em nós quando essa energia não nos pertence. E muitas vezes, através desse conhecimento, dessas habilidades que a gente vai desenvolvendo, a gente tem, de alguma forma, não que a gente não vá sentir, a gente sente, mas a gente também ganha a liberdade de se proteger quando a gente sabe que não é da gente. A gente solta aquilo, a gente já não fica naquela envolvendo, abraçando aquela energia que você já sabe que não te pertence, que não é sua e está tudo certo. Não interessa de onde vem, porque de onde veio ela vai voltar. Mas a
gente precisa estar consciente disso, né? Que não é nosso, e quando é nosso, e quando não é, e tá tudo certo. E isso, o autoconhecimento, a gente ter esse conhecimento sobre energias, né, Rafa? Nosso campo energético é muito importante, né? Sim. Então aquela história lá, o olho gordo existe? Existe. É energia. Né? Tem gente que acredita, não acredita. Acreditando, não acreditando, vai acontecer. Como que a gente se protege do olho gordo dos outros? Você sai dessa frequência. Simples assim, né? Fulano tem inveja de mim, não sei o que, eu sinto mal. Se você se sente mal, se você começar a reclamar, né? Começar a entrar nessa Boa, né? começar a entrar nessa mesma frequência dela. Agora, se você sai da frequência, não te atinge. Mas qual frequência que eu tenho que ter então? Amor, perdão, alegria, né? Porque o invejoso não está nessa frequência. Né? A pessoa que está te mandando mal, por exemplo, não está nessa frequência alta, está numa frequência muito baixa. Então, eleve a tua frequência, faz uma oração, faz uma prece, eleva os pensamentos para o universo, para Deus, né? Começa a sentir amor, começa a sentir alegria, você sai dessa frequência, aquela energia não te atrapalha em nada. Agora, se você entra na mesma sintonia, na mesma frequência, ferrou. Mas eu não tenho inveja. Pois é, mas se você reclamar, né, se você começar a desejar o mal para essa pessoa, você começa a sentir raiva dela, entrou em sintonia com ela. Energia negativa. Né? Então, existe essa questão do olho gordo no popular falando? Existe. Nada mais é que uma energia emanada, uma frequência. Né? Que a gente pode se defender. Como a gente se defende? Sai da mesma frequência. É simples assim. Agora, o que a gente falou lá, tem pessoas que não sabem, né? Tem inveja, olho gordo e não tem esse conhecimento. Não faz por maldade, é uma coisa. Né? Agora, tem gente que tem o conhecimento, que é consciente, aí o troço fica mais pesado. Né? Então, assim, você desejar o mal para alguém sem estar consciente daquilo é uma coisa, vai responder. Né? O karma vai ser feito. Agora, a pessoa que sabe, né, que está fazendo ali, começou a ter consciência daquilo, a mão pesa mais. Então a responsabilidade fica maior. Né? E se a gente sabe o que está acontecendo. Então, se eu sinto raiva, né, e começo a pensar numa pessoa, toda essa energia vai para ela. Toda essa energia vai para ela. Mentalmente. Você pensou, começa a ir energia. Né? Ou como que dá o nome disso? Né? Magia negra. Magia negra é feito com a mente. O que é magia negra dentro dos estudos mais aprofundados que a gente faz? Tudo que prejudica o outro. Em menos intensidade, em maior intensidade, não importa. Né? As pessoas imaginam isso de uma forma completamente diferente, né, Rafa? Exatamente. E muitas vezes fazem isso e praticam o tempo inteiro e não têm consciência. Exatamente. E por que a gente está esclarecendo isso? Para as pessoas começarem a ter consciência e mudar. E mudar. Por que essas coisas são escondidas? Para que as pessoas façam sem saber. Infelizmente é assim. Né? As pessoas não têm o conhecimento de como funciona, mas estão praticando. Então tem consequências isso. Como que tem consequências? É só a gente olhar e para fora. Olha o caos que está o nosso mundo. A gente brigando, é cada coisa absurda que a gente vê. Por quê? Porque praticam esse ato o tempo inteiro. Se você pensa em alguém e deseja o mal para ele, você está fazendo magia. Magia negra. E pega, e vai ter consequências, e vai ter karma, e vai ter um monte de coisa. O próprio Chico Xavier, né, Rafa, que pra gente, assim, um dos caras mais abençoados, né? Ele dizia que ele não tinha medo de nada. A única coisa que ele tinha medo era da inveja, né? Então, assim, a gente precisa olhar para essas coisas com atenção. Por quê? Porque ele com certeza sabia o significado
do que é fazer a maldade com o pensamento. É isso que o Rafa está falando, né? A magia negra com o próprio pensamento. E as pessoas desconhecem isso. Acham que magia negra só uma coisa é de você ir lá no centro fazer um trabalho, aquelas coiseiras todas que é desnecessário tudo, e sem saber, sem consciência de que já fez isso. Só o fato de desejar o mal, de desejar coisas ruins para o outro, já foi. Já está fazendo. Então a gente precisa estar esclarecido, né? Para a gente mudar. É o tempo da mudança. É aquilo que a gente falou, né? O nosso planeta está em transformação, está em transição. Nós temos que acompanhar. Mas para nós acompanhar essa transformação, nós precisamos se transformar. E para se transformar, temos que ter conhecimento de tudo. De tudo. Né? O que a gente encontra aí pelas esquinas, e às vezes as pessoas ficam assustadas. Por que as pessoas usam, né, aquelas coisas que põem aqueles pratos, às vezes animal morto? É só uma referência, porque na prática é a mente que funciona. É mental também. É aquilo que a gente fala, né, Rafa? Pensou, sentiu, ligou essas energias, já era. Já era. Tanto para conquistar o que a gente quer, quanto para fazer o mal para os outros. Exatamente. Porque às vezes você pensa, ou você pensa, você fala, e você sente aquela raiva. Já foi. Já prejudicou. E a mesma coisa positivamente. Você quer conquistar algo, você pensa positivo, você fala positivo, você sente positivo e aquilo Acontece. Então, dentro disso, é muito importante a gente observar a gente, né? O que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, o que a gente está falando. Né? Tem pessoas que você vai conversar com ela, só fala em doença. O que está acontecendo? Ela está emanando essa frequência o tempo inteiro. Né? E muitas das é o que vezes ela tem no campo dela, né? E muitas vezes ela se sente bem falando, jogando aquela energia para fora, porque pega nos outros. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem pessoas que pegam toda aquela energia, aquela carga negativa e jogam para os outros, jogam para o espaço. Né? Só que muitas vezes é inconsciente, tudo bem, mas agora que a gente está tendo consciência de como funciona, a gente pode se proteger, né? Entender como é que o negócio funciona. Porque se a gente vai dar conversa para uma pessoa que só fala em doença, você vai e fala mais em doença ainda, vocês estão aumentando aquele campo energético. É tudo energia, é frequência. Né? Então essas doenças aradas que existem por aí, é tudo de mente doente. Situação também, né? A pessoa gosta de falar, já tem a síndrome do vitimismo e junta tudo aquilo e é perigoso isso. Não só para o que faz, mas para quem ouve, para quem colabora com aquilo e o campo energético já era. Exatamente. Por que a gente assistir TV, né? Por que dá tanta... Por que só tem violência, só tem tragédia? Porque dá audiência. Então, as pessoas alimentam aquilo energeticamente. É energeticamente primeiro, porque as pessoas têm aquilo dentro delas, não mudaram. Né? As pessoas gostam de ver a tragédia, por incrível que pareça, gostam de ver o que está acontecendo. Por quê? Porque elas têm aquilo na mente, a mente cria aquilo. Né? E eles só replicam o que está acontecendo e dá audiência cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Então, é importante a gente ter essa transformação. Começar a sentir coisas boas, começar a elevar a nossa vibração, começar a elevar a nossa frequência, falar de coisas boas, né? Falar de coisas alegres, brincar, se divertir, saudável, coisas saudáveis para o nosso corpo, para o nosso coração, para a nossa mente. Não está difícil a gente fazer isso, a gente tem tudo isso dentro de nós. Só precisamos pensar, sentir, externar isso, né?
E acessar, né, Rafa? Exatamente. É o que a gente falou. Se tudo é mental, pensou, acessou. Né? Se eu penso em alguém, né, dependendo do que eu sinto, já manda essa energia, fica fácil fazer ligações. Né? Quer falar com Deus? Pensa nele. Quer falar com o teu anjo da guarda? Pensa nele. A energia vai ir, vai chegar. Então, não é difícil da gente se transformar. Não é difícil da gente mudar. Basta que a gente queira ir de atrás. Conhecimento, conhecimento na prática, colocar esse conhecimento em prática. Buscar o que a gente quer, né? O que a gente quer, o que a gente deseja. Cuidar com os nossos pensamentos, cuidar com as nossas emoções. Igual a gente falou ali, transformar. Como que transforma? Mentalmente, pensa. Ah, hoje eu estou triste, hoje eu estou melancólico. Beleza. Começa a pensar em alegria. Começa a olhar o mundo diferente. Força de vontade, superação para superar aquela carga negativa. Né? Vai fazer É se alguma coisa perceber, que... né, Rafa? É se perceber dentro disso e tomar ação de transformar isso. E isso é o tempo inteiro, é em todos os sentidos do nosso dia a dia, da nossa semana, do nosso mês. Isso é constante. E é um trabalho que a gente faz, vai fazendo, e quando você vê, você já fez grande coisa. Então, assim, mas é um trabalho diário, minuto a minuto, segundo a segundo, é consciência, a gente está o tempo inteiro consciente do que a gente está fazendo. E quando a gente faz isso com clareza, a gente consegue reverter tudo, mudar, transformar. E a gente vai gradativamente fazendo isso. Quando você vê, você já, nossa, fiz, aconteceu e está tudo bem. Mas a gente precisa querer fazer, né, Rafa? Então, quando a gente quer alguma coisa, né, que a gente pensa, né, positivo, seja qualquer coisa, uma coisa pequena, uma coisa grande, qual que é as barreiras que a gente mesmo cria com a nossa mente para não conquistar? Dúvida, né? Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Será que isso? Será que aquilo? E a gente mesmo cria as barreiras, né? A dúvida a gente já cancela, né? A gente já põe um cancelamento naquilo que você quer. Exatamente. Então, quando a gente quer alguma coisa, pensa naquilo e sai fazendo, porque o universo vai te mostrar o que você precisa fazer para você ter aquilo, para você conquistar. E aí entra as transformações também, né? Porque às vezes a gente precisa transformar. Né? Às vezes a pessoa quer realizar um sonho, né? A casa própria, o emprego, tal, mas precisa se transformar um pouquinho, perdoar alguém, né? Ter algumas atitudes diferentes, começar a ajudar as Fazendo as pessoas. limpezas, né, Rafa? Exato. Fazendo as limpezas necessárias em nós mesmos. E não ficar buscando fora, é buscar em nós, é olhar para dentro, é voltar o olhar para a gente mesmo. Ter essa vontade e esse entendimento. Aí se a gente olha para o mundo, né? O que acontece? As pessoas a gente fala isso porque as pessoas vêm conversar com a gente, aí reclama, ah, porque isso aconteceu, não sei o que, não sei o que. Ou seja, ela está alimentando aquilo, né? Ah, olha a miséria que é nesse mundo. Gente, vamos refletir um pouco, né? Uma miséria no planeta tão rico desse, lindo, lindo, de belezas espetaculares. Por que tem miséria? Porque o ser humano cria essa miséria com a mente. E aí isso se torna uma realidade. Então, enquanto nós não mudar o jeito da gente enxergar as coisas, né, na nossa mente, as coisas não vão mudar. Nós podemos ser o planeta mais rico do universo e nós vamos viver na miséria, porque a mente nossa está criando isso. E isso, como a gente falou, onde a gente coloca o foco, a coisa aumenta, se intensifica. Então, quando a gente olha por aí, as pessoas só pensam em doença. Quando acaba uma doença, já nasce outra, né? É a mídia aumentando isso, é tudo a favor que aumente
essa frequência de energia de doença? Por que não começa a pensar, né, a sentir, entrar na frequência de saúde, ser saudável? Se você começar a entrar nessa linha, nessa energia, as coisas mudam. Porque você vai mudar seus hábitos, você vai pensar duas vezes o que você está colocando para dentro, né? O que você vai comer, o que você vai ingerir. Os seus hábitos saudáveis vão começar a se manifestar. Então a gente tem que pensar saudável, né? Pensar na frequência da saúde, falar em saúde o tempo inteiro, pensar em saúde o tempo todo, né? O que você quer, você tem que pensar e sentir. Sinta a energia. A coisa acontece. Mas acontece do jeito do universo, igual a gente falou. Você pode ser o que você quiser, mas tem que haver algumas transformações. E o próprio universo vai mostrar para você o que você precisa mudar, né? Se você tiver, é aquela história, bate na porta que ela abre, e ela abre, mas você tem que entrar. E esse entrar é as coisas que a gente precisa mudar. Às vezes você tem que perdoar lá o teu desafeto. Vai ter que perdoar. Então trabalhe, busque conhecimento para saber, pô, como é que eu vou perdoar essa pessoa, como é que eu vou fazer, como é que essa transformação acontece, onde que eu começo, né? Como é que eu faço, porque eu estou perdido. Busca ajuda. Vem. Ajuda vem. É a gente, né, Rafa? E a gente precisa fazer. Porque o grande mal, às vezes, é a gente querer a transformação, mas a gente não querer abraçar essa transformação. É a gente esperar que venha uma receitinha pronta. É esperar que venha tudo resolvido. E não é assim. Porque a gente lida com gente dentro de um estudo e a gente percebe muito isso, né, Rafa? As pessoas querem tudo de imediato, mas não querem fazer o necessário, não querem olhar para as próprias mazelas, olhar para isso com verdade, não quer pular etapa, e não tem como você fazer nada pulando a etapa, principalmente dentro do autoconhecimento, da espiritualidade, não tem como você fugir. Ou você mergulha fundo, ou você explode, um momento ou outro. Então, assim, a gente está consciente disso. Aonde eu quero ir? Eu quero realmente essa transformação na minha vida? Eu quero realmente ter esse encontro comigo mesmo? Eu quero realmente me limpar de tudo que eu carrego de negativo e transformar? Eu quero realmente fazer diferente? Então, assim, são questionamentos que a gente precisa se fazer. E estar lúcido nisso. Porque é importante a gente transformar de dentro para fora. A gente querer fazer algo superficial. Porque a gente mesmo vai sofrer, a gente mesmo vai sofrer essas consequências depois. E às vezes as consequências vêm muito mais fortes. Né? Então a gente precisa ter esse entendimento. E ter essa necessidade dentro da gente mesmo. É uma necessidade do ser, do próprio ser. Não, eu quero essa transformação e eu vou me transformar. Então, assim, é a gente querer realmente fazer isso. E a gente trazer tudo com muita energia, fazer isso com muita energia. É difícil? Claro que é. Não foi fácil para o Rafa, não foi fácil para mim, não é fácil para ninguém. Mas é libertador, né, Rafa? Cada trauma que a gente se livra, cada coisinha que a gente, às vezes, faz um monstro, e quando você vai ver, não é um monstro, é só uma coisinha ali que você, e outros que você acha que é tão pequenininha, é algo maior e que você não dava tanta importância, mas você precisa trabalhar aquilo, você precisa transformar, você precisa mudar. Então, assim, são
tudo energias, né, Rafa, que a gente precisa trabalhar dentro disso. Então, né, o ato da gente amaldiçoar alguém ou abençoar é só questão do que a gente pensa, porque a energia é a mesma. A energia é a mesma. A gente que polariza positivo ou negativo, né? Ou a gente polariza para amaldiçoar alguém, ou a gente polariza para abençoar alguém. Isso tem a volta, né? A gente sempre está consciente, né, Rafa, da causa e o efeito, que foi a nossa live da semana passada. A gente tem Exatamente. as consequências de tudo. Exatamente. Então, por isso que a gente fala, tudo é mental. Resolva as coisas dentro da sua própria mente. Você tem desafeto com alguém? Resolva dentro da tua mente. Você resolve dentro da tua mente, aqui fora é outra história. O que vai se materializar aqui, deixa por conta do universo. Então é isso que a gente sempre fala, né? Se eu tenho um desafeto, se eu tenho um inimigo, se eu tenho alguém que me magoou, aonde que está o grande detalhe? O problema, né? A causa, dentro da minha própria mente. A partir do momento que eu resolvo essas coisas dentro da minha mente, aqui fora se manifesta diferente. E quando as pessoas tomam consciência, né, Rafa, que a nossa mente é tão perigosa para a gente mesmo quanto qualquer outra coisa. E a gente tem que perceber uma coisa. A gente falou que o planeta está em transformação. O que é essa transformação? A que vai acontecer? As coisas que a gente pensa vai acontecer mais rápido, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Tanto para o bem do nosso campo mental é muito rápido, é instantâneo. Você pensou, acontece. Você pensou, já aconteceu. Aí ele leva um tempo para se materializar aqui. Só que esse tempo para se materializar aqui está ficando mais rápido. Por quê? Porque está havendo uma mudança, está havendo essa transformação, essa transição. Né? Então, as consequências dos nossos atos, né, está vindo mais rápida. Antigamente a gente falava que o castigo vinha a cavalo, agora vai vir a jato, a foguete, né? Vai vir mais rápido. Então nós temos que ter mais cuidado, ficar esperto, começar a se analisar muito mais. Porque o nosso campo mental, o nosso pensamento, ele vibra numa frequência diferente. Pensou, é instantâneo, já aconteceu. Ele se materializa aqui, né? Aí ele leva um tempo, depende de muitas situações, né? Mas se a gente estudar a fundo isso aí, a gente começa a entender. E as pessoas precisam sair da zona de conforto. Essa é uma outra regrinha, uma outra realidade. As pessoas, vou falar nós, temos que sair da zona de conforto e começar a estudar essas coisas, porque é de suma importância para tudo, para a gente ter sucesso aqui mesmo, para a gente ter sucesso no emprego, para a gente ter sucesso no que a gente quer, tem que estudar essas coisas. Porque isso atrapalha ao mesmo tempo que beneficia. Né? Então, a gente tem que começar a se vigiar triplicado, porque as energias que a gente emana voltam para nós. E qual é a qualidade dessas energias? E a gente vai mais ainda, então a gente pega as nossas emoções, né? Raiva, ansiedade, depressão, a gente começa a transformar tudo isso. Não é uma coisa boa? Como é que a gente faz isso? Com a mente. A gente começa a transformar essas energias em outras coisas. A gente pega a tristeza, a melancolia, a raiva e transforma em algo positivo. Né? Quer sair da depressão? Começa a pensar coisas positivas. Né? Igual ela falou, não é fácil. Beleza, mas esse é o caminho. Esse é o caminho. Não é fácil, mas é possível. Exatamente. Esse é o caminho. Muda as coisas na nossa mente, o campo mental. Não é no cérebro. Cérebro é uma
ferramenta do corpo físico, é o corpo mental. Acessa isso. Aprenda que a gente tem os 7 corpos lá. A gente tem o corpo físico, tem o corpo etérico. O que é o corpo etérico? É a nossa saúde vital. Né? A nossa saúde vital. Como é que é? Imunidade. A nossa imunidade está no corpo etérico. É uma energia que a gente tem que cuidar, a gente tem que zelar. Né? E a gente tem que ser muito positivo para que essa energia fique sempre com uma qualidade boa. Nós temos nosso corpo astral, né? Nosso corpo emocional. Aí é o corpo mental superior, coisas superiores, amor, alegria. As pessoas só vão atingir amor e alegria quando entendem, porque o amor e a alegria não está aqui no campo físico, está no corpo mental superior. Quando você acessa essas energias, começa a se materializar aqui. Por que ninguém fala disso? Por que só agora? Porque as pessoas não querem que você saia do lugar. Porque a maldade... Quando você fala, né, Rafa, a maioria não quer ouvir porque acha besteira. Exatamente. Até começar a praticar, até começar a ter o entendimento. E a gente muitas vezes é visto como os alienados, né? Mas é muito interessante isso. E a gente se descobrir dentro do nosso próprio universo, do que a gente é, do que a gente vibra, do que a gente emana, do que a gente sente, é maravilhoso. A gente ter conhecimento da gente mesmo, a gente reconhecer em nós tanto as nossas potências quanto as nossas fraquezas também, né, Rafa? É muito interessante isso. E a gente pode transformar, a gente pode mudar. A gente cria habilidades em nós mesmos de refazer, de reconstruir e de nos tornar aquilo que a gente realmente quer, aquilo que realmente a gente é. Que muitas vezes somos nós, mas assim, inserido no universo que nos colocaram. Não somos nós no nosso próprio universo do ser ali, da essência da pessoa. Você foi inserido no universo que criaram para você. E muitas vezes abafa, né? Abafa, você é próprio, abafa o que você é para viver com aquela armadura que te deram. Porque você precisa ser assim, tem que ser assado. Você não pode ser assim, você não pode se mostrar assim. Então, assim, te dão uma identidade que não é a sua. Quando a gente faz esse trabalho com a gente mesmo, a gente começa a descobrir que a gente não é nada daquilo. A gente vai além, a gente é um ser de forma diferente, de forma genuína, a gente pode transformar, a gente pode mudar, a gente pode pensar assim hoje, mas amanhã tem outra coisa que a gente pode mudar e a gente faz isso melhor e a gente vai evoluindo dentro disso. É a gente encontrar pelo menos um pedacinho ali daquele caminho para a gente trilhar e de encontro com essa identidade que é só nossa. E a gente se abrir para isso, né, Rafa? A gente precisa estar aberto para isso, para receber, aberto para querer fazer, para querer acontecer dentro disso. Porque a gente foi inserido em algo que as pessoas criaram para a gente, e não que a gente é. Então, assim, quando a gente se propõe a dentro de nós mesmos cavar e buscar o nosso tesouro, nosso verdadeiro tesouro, que é a nossa essência, tudo se transforma, a gente consegue mudar muita coisa. Não importa se é grande, se é pequeno, qual é o tamanho, qual a proporção que você quer, que você precisa, mas você consegue transformar. Por quê? Porque você está inteiro. Você é real dentro daquilo.
É você com você mesmo. É você com o melhor que você tem. E não o melhor que os outros te deram, colocaram em você. Ou melhor ou pior, sei lá. Mas assim, quando você entra, abre esse cofrinho, abre esse baúzinho de maravilhas que a gente mesmo é, que a gente tem, é diferente. As coisas fluem de forma diferente. A luz tem um brilho diferente. Então, assim, é a gente se encontrar dentro disso. E para isso a gente precisa buscar. A gente precisa fazer esse trabalho, tanto mental quanto emocional, trazer esse autoconhecimento para a gente, se abrir, não ter medo, né, de fazer olhar para a gente, fazer os próprios análises da gente mesmo, se é certo, se é errado, isso dá certo, isso não dá, eu quero mudar isso aqui tá legal, e assim, é você se permitir, se olhar, se aceitar e se compreender. E isso faz todo sentido na vida da gente. Isso faz uma diferença imensa, tanto para você sair de você mesmo, se botar para fora, você se colocar no que você é, quanto o que vem de fora para você. Porque se você está firmado naquilo que você é, nessa luz que saiu desse baúzinho, a escuridão, seja o que for, que vier de fora, você vai saber iluminar e você vai saber transformar, você vai saber o que é seu, o que pertence a você, se isso faz parte de você ou não. Então, assim, é a gente se descobrir, é o verdadeiro tesouro. É a nossa essência, é a nossa mente, é o nosso espiritual, é tudo. É o nosso físico, é você ter consciência do que você é. Aí você reúne tudo, e nesse tudo você está completa. E nesse tudo você está pleno. E nesse tudo você olha e você se identifica, e ninguém mais tira isso da gente. Então, assim, é importante, é muito importante a gente fazer esse trabalho. E a gente não tem medo. Não é fácil? Não é, claro que não, mas é gratificante. É maravilhoso quando você se olha no espelho e você sabe, você identifica o que você vê. Você não tem medo do que você vê. Por quê? Porque você se conhece. Você sabe o que é seu. Você sabe o que te pertence. E está tudo bem. Mas você ganha uma força diferente. É uma energia diferente. Então, assim, a gente precisa se permitir. E dentro disso, a nossa mente, ela tem o poder de te elevar, como também tem o poder de te jogar no chão, né, Ralph? Então, assim, é a gente ter esse conhecimento. Porque muitas vezes você sonha, você faz, você acredita, você cria situações dentro da sua própria mente positiva. Mas se você não se conhece, você não conhece a sua própria energia, a mesma mente que te colocou coisas boas, ela vai colocar coisas ruins. E da mesma forma que ela te levou, ela vai te trazer de volta, ela te arrasta de volta e te joga no chão. Aí entra você saber quem você é realmente, qual é o foco que você quer, qual a energia que você tem, como que
você trabalha isso dentro de você. Então, é a gente se reconhecer dentro da própria mente da gente. E quando a gente faz isso, a gente ganha um poder absurdo. Não é um poder sobre ninguém, é um poder sobre a gente mesmo. É o poder de ser quem você é. É o poder de você exercer a sua essência. E a gente ganha paz, a gente ganha sabedoria, a gente ganha intensidade, a gente ganha o mundo. Porque o externo deixa de te afetar como afetava antes. Porque a mente te possibilita isso, você acessar tudo que vem de fora de forma bem intensa. E quando você não consegue lidar com o que você é, não conhece quem você é, você deixa isso te manipular. E muitas vezes, mesmo a gente se conhecendo, a gente ainda vacila dentro disso. Porque você ainda cria, de repente você fala, opa, eu tô poxa vida, a gente fala pra gente mesmo, é uma vergonha eu querer embarcar nisso. Qual é a realidade disso? O que realmente está acontecendo? É real, não é? É uma energia diferente que está chegando e eu estou acessando isso, por quê? Então, assim, é maravilhoso. Às vezes a gente fica aborrecido com a gente mesmo, mas ao mesmo tempo você se alegra de você poder acessar, de você poder detectar essas coisas. Às vezes dá vergonha de você poder falar, poxa vida, meu Deus. Eu sabendo quem eu sou, ainda estou me permitindo isso, mas é normal, tá tudo bem, você está num processo de entendimento, entendeu? E a gente tem isso mesmo, a gente vacila o tempo inteiro, mas é a gente saber se corrigir dentro disso positivamente, é a gente fazer essas próprias transformações, é a gente se olhar com amor e falar, não, opa, mas eu não sou assim, isso não é assim, não é o que eu penso, não é como eu gosto de agir, não é como precisa estar. E qual é a realidade? Você vai buscar essa realidade, essa verdade dentro de você. Aí você traz para o seu sentir, sente, percebe, analisa, volta. E tem todo um processo, né, Rafa? A gente tem ego, a gente tem um monte de coisa que interfere nessa energia, nesse campo da gente. Então, assim, quando a gente traz essa firmeza para o nosso ser, as coisas começam a mudar. Não é assim, pum, do dia para a noite, mas vai acontecendo, as coisas vão mudando. Você vai tendo clareza fantástica, as coisas vão se abrindo de uma forma diferente. Então, assim, é a gente se permitir fazer isso, a gente se permitir se abrir para isso, para a gente mesmo, a olhar para a gente, a compreender as nossas forças e as nossas fraquezas. Ter um entendimento disso e saber que a nossa mente, ela potencializa, mas ela também te tira toda a força e toda a energia que você tem de fazer, de ver a realidade, que é aquilo que a gente fala, né, Rafa? Ela mente pra gente também, a nossa mente mente pra gente. Então, assim, é se conhecer, é ter essa energia de querer buscar, de querer olhar para você mesmo e para o que você é, sentir, perceber a realidade de tudo. E se conhecer
É mágico, né, Rafa? É fantástico, é poderoso demais. Poderoso demais, porque quando a gente conhece essa força que a gente tem, dificilmente você vai sair no mundo de forma desprotegida. Porque você já sabe qual é a sua energia, a sua força, e o entendimento que você tem de tudo sobre você, não sobre os outros. Você sabe quem você é. E isso é fantástico e traz paz. Porque quando a gente não se conhece, a gente vive atormentado por tudo. A gente se atormenta por tudo. Se atormenta se o outro te olha de cara feia, se atormenta porque o outro falou uma coisa, se atormenta porque estão falando isso, se atormenta porque estão te acusando daquilo. Então, assim, é posicionamento do que você é. Quando você se posiciona, você tem conhecimento de quem você é, acabou. Acabou todas essas angústias, essas dores por conta do externo. Porque você está firmado em quem você é. E isso faz toda a diferença do mundo. Então, assim, que a gente fala, se conheça, se permita, se abra para ter esse entendimento de si mesmo. Porque muitas vezes a gente perde, quando a gente não tem consciência, a gente perde muito tempo tentando entender, definir os outros. Quando a gente nem a gente mesmo se define. A gente não sabe quem a gente é. A gente não se permitiu se olhar. Mas você quer olhar o outro, quer decifrar o outro, quer ter todas as informações do outro. Mas como que a gente vai fazer isso se a gente não consegue ter isso da gente mesmo? E a partir do momento que a gente se conhece, que a gente sabe quem a gente é, até para entender as ações, as atitudes dos outros, fica mais fácil. Você tem uma outra visão, é uma visão mais tranquila. Porque você sabe como você funciona. E você vai entender que a ação do outro não é sua, é do outro. Então, assim, se conheça. É o que a gente, dentro de tudo que a gente traz, os pouquinhos, né, Rafa, é para cada um ter esse entendimento, é abrir esse baúzinho interno que a gente tem e encontrar o maior tesouro, que somos nós mesmos. A gente de encontro com o que a gente é, com o que somos de verdade. E cada um possa perceber a beleza que tem, o encanto que é se olhar, se perceber e dentro disso se transformar, né, Rafa? Transformar tudo que precisa ser transformado, que estão inseridos na gente. E é isso. Veja como é importante a gente ter conhecimento, né? Vou falar uma coisa assim, ó. A gente falou que tudo é energia, tudo é uma frequência. Né? Então, vou falar assim de felicidade. As pessoas buscam a felicidade o tempo inteiro. Né? Mas será que as pessoas sabem que a felicidade está no campo mental superior e a gente tem que acessar isso? E como é que a gente acessa isso? Fazendo as limpezas negativas que é preciso ser feita. Né? E daí a gente escuta por aí, não existe felicidade, existe momentos de felicidade. Ou seja, as pessoas estão jogando alguma coisa que não sabem, né, que não tem conhecimento. E isso busca tudo no externo, momentos de felicidade. Quando a felicidade está ali, né,
inserido em todo mundo no seu campo energético, né? Só que numa frequência que as pessoas ainda não acessaram. Porque o dia que acessarem, vai sentir felicidade plena. Mas Com certeza. como é que a gente vai acessar a felicidade se ela está numa frequência, né? E a gente está ainda em outras frequências que a gente só vê tragédia, a gente só vê briga, a gente só vê violência, a gente só vê energias, né, que não condiz com a felicidade. Como é que a gente vai ser feliz? E no final das contas, tudo está na nossa mente. Tudo está na nossa mente. Se a gente começa a ver só coisas negativas, né, só tragédia, a gente só busca violência, só busca agressividade, e ao mesmo tempo que se a gente caminhar com a nossa mente para o outro lado, a felicidade está ali esperando. Mas é aquela história, a gente tem que largar uma coisa da outra. É aquela história, a gente não pode servir a dois deuses ao mesmo tempo. Ou a gente é feliz, ou a gente fica, né, na frequência dessa agressividade, dessa violência. A gente tem, é uma escolha. Ou a gente vai para a esquerda, ou a gente vai para a direita. E onde é que está o ponto-chave? Em nós. Né? Na nossa mente. É uma escolha nossa, uma escolha interna nossa. Que se a gente escolher ser feliz, é só caminhar nessa frequência, é só caminhar nessa energia. Você vai enxergar o mundo desmoronando, mas você não entra mais naquela frequência. Você só vai enxergar de longe. Ah, cada um está no seu momento evolutivo. Cada um tem a consequência, cada um tem a consciência, né, que tem. Eu escolhi expandir a minha consciência, então eu vou caminhar para a frequência da felicidade. Eu vou buscar essas frequências elevadas. Eu quero ser alegre. Eu quero sentir isso. Eu quero sentir esse amor divino que todo mundo fala. É uma escolha. As outras. É uma coisa que a gente sempre fala aqui. Quanto mais espiritualizado a gente fica, menos matéria a gente quer. Menos matéria a gente quer. A gente não se importa com mais. Você tem uma mansão, você tem uma casa. Isso não interessa. Tá